diz assim o texto: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isto, diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do teu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o teu lugar e o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Louvado seja o Senhor. Sente-se em nome de Jesus, adorando a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos diante do livro de Apocalipse, a revelação de Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos observar que o capítulo de número 1 de Apocalipse vai registrar a revelação de Cristo que Deus lhe deu, mostrando os acontecimentos futuros. Nós vamos ver que dentro desta revelação, João tem uma visão na ilha de Patmos, e é interessante que esta visão que João teve é exatamente para as 7 igrejas da Ásia. João foi levado cativo para a ilha de Patmos, e quando João, já avançado em idade, está exilado na ilha de Patmos, nós vamos olhar, baseado na palavra do Senhor, a partir do capítulo 1 de Apocalipse, que João ele vai ter uma revelação. João vai receber agora uma visão espiritual, e é interessante que a visão que João vai ter é uma mensagem ou mensagens direcionada à igreja que estava na Ásia. E a primeira mensagem que é direcionada às igrejas é exatamente a igreja de Éfeso. A primeira mensagem que é direcionada às igrejas, a primeira igreja que nós podemos destacar é a igreja de Éfeso. Havia uma mensagem direcionada para aquela igreja, e a mensagem que foi direcionada para a igreja de Éfeso é esta. A partir do versículo de número 2, nós vamos ver que Jesus estava falando para aquela igreja. O versículo 2 nos diz: conheço as tuas obras. Observe que Jesus, ele começa elogiando a igreja. Jesus começa destacando os pontos positivos daquela igreja. Jesus começa a falar: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho e a tua perseverança. Eu quero destacar aqui que, primeiro, Jesus está pontuando que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava. Aleluia. Então preste atenção. Jesus, primeiro,
está pontuando os pontos positivos daquela igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha perseverança. Aleluia. E Jesus continua a dizer: eu conheço, eu sei do teu trabalho e da tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Então, para que nós possamos entender, a igreja de Éfeso era uma igreja que zelava pela sã doutrina, era uma igreja que não aceitava um evangelho falso, é uma igreja que não aceitava heresias, era uma igreja que não aceitava mentiras, era uma igreja que preservava o ensino da sã doutrina, os princípios bíblicos que regiam a sua fé. Aleluia. Então preste atenção, Jesus está colocando pontos positivos que a igreja em Éfeso tinha. Aleluia. No versículo de número 3, Jesus continua a falar: tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja que sofria por causa do evangelho. Aleluia. Aí Jesus continua dizendo: tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava, era uma igreja que amava a doutrina. Aleluia. Era uma igreja que amava o ensinamento da palavra. Aleluia. E o versículo de número 4 é exatamente o texto, a mensagem central que Jesus advertiu aquela igreja. Versículo de número 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Algumas traduções vai dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. E é exatamente, queridos, a mensagem central para a igreja de Éfeso é esta: é que a igreja, mesmo sendo uma igreja perseverante, mesmo sendo uma igreja que trabalhava, mesmo sendo uma igreja que amava os ensinamentos da palavra, mesmo sendo uma igreja que, aleluia, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não aceitava uma doutrina falsa, era uma igreja que não aceitava falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres. Porém, a igreja em Éfeso perdeu o seu primeiro amor, abandonou o primeiro amor. Aleluia. Esta é a mensagem central, a mensagem central na igreja em Éfeso. Louvado seja Deus para todo sempre. E nós precisamos chamar a nossa atenção e aplicar esta palavra para as nossas vidas. E a pergunta que não quer calar é: será que nós, a igreja, não temos perdido o primeiro amor? Será que nós, mesmo amando a palavra, que mesmo trabalhando para o reino, porque muitas vezes nós estamos envolvidos na obra, nós estamos tão envolvidos na obra e temos esquecido o Deus da obra. Nós estamos tão focados na obra. Às vezes nós contribuímos, ofertamos,
dizimamos, nós estamos envolvidos em uma determinada obra, porém o nosso amor tem se esfriado. Aleluia, a nossa comunhão com o Pai tem se esfriado, e nós precisamos retornar à prática do primeiro amor. Louvado seja Deus. E eu quero chamar, queridos, a nossa atenção para o versículo de número 4, porque olhando para o texto há uma observação. Olha que o texto diz, versículo 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O texto não diz que a igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor. A igreja não perdeu, a igreja deixou, a igreja abandonou o primeiro amor. Está no texto. O texto não diz que a igreja perdeu, não, a igreja não perdeu o primeiro amor, a igreja abandonou o primeiro amor. E há uma diferença entre deixar, há uma diferença, melhor dizendo, há uma diferença entre perder e abandonar, porque a igreja, ela não perdeu. O texto não diz em nenhuma tradução que a igreja perdeu, não, a igreja não perdeu o primeiro amor, a igreja abandonou o primeiro amor. Ou seja, o negócio é mais pesado. Aleluia, porque Jesus começa pontuando uma igreja que era perseverante, uma igreja que trabalhava, uma igreja que não aceitava uma doutrina falsa, uma igreja que não aceitava heresias. Aleluia, partindo de um contexto, era uma igreja, aleluia, que amava as sagradas escrituras, e mesmo assim foi uma igreja que abandonou o primeiro amor. Aleluia, o negócio é pesado. E a pergunta é: será que nós não temos abandonado o primeiro amor? Aleluia, porque a igreja em Éfeso, mesmo sendo uma igreja que trabalhava, e talvez nós podemos dizer assim: ah, irmão Moisés, mas porque eu estou nos cultos todos os dias, é porque eu estou congregando, eu leio a Bíblia todos os dias, eu amo esta palavra, eu estou congregando, eu estou ofertando, eu estou devolvendo o meu dízimo. Será, irmãos, que nós não temos abandonado o primeiro amor? E o que é isto, abandonar este primeiro amor? O que é abandonar este primeiro amor? Aleluia. Abandonar o primeiro amor, queridos, se refere ao tempo da nossa convenção. Abandonar o primeiro amor é quando nós aceitamos a Jesus e nós servimos a Ele com mais entusiasmo. Abandonar o primeiro amor é quando nós aceitamos a Jesus há 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, e nós servimos a Ele com mais empolgação. É quando nós viemos para o culto com uma alegria. É quando nós aceitamos a Cristo lá no passado, e lá no primeiro amor nós tínhamos uma alegria dentro do nosso coração. Ah, nós perdemos o nosso primeiro amor, aleluia, quando nós servimos a Ele com mais empolgação, com mais dedicação. Nós não precisávamos colocar uma mensagem no WhatsApp dizendo que vai ter culto, nós não dependemos disso. Nós vimos para o culto com uma sede, nós vimos para a igreja com uma sede na nossa alma de louvar e de adorar o nome dEle. Nós não estávamos dependendo de uma mensagem no WhatsApp dizendo: irmão, hoje vai ter culto, hoje a coisa está tão séria, tão pesada. Se o dirigente não colocar a mensagem no grupo: irmão, hoje vai ter culto, tem gente que não vem para o culto.
e a desculpa é: não vi no grupo do WhatsApp. Estamos perdendo o primeiro amor. Aleluia. Há alguns anos atrás, nós não dependíamos disso. Aleluia. A igreja, quando nós aceitamos a Jesus, lá no princípio, lá no primeiro amor, nós vimos para as consagrações, nós tínhamos tão comunhão com Deus, que não precisávamos de uma convocação, aleluia, para uma campanha de oração, não. Mesmo em casa, nós estávamos orando, e quando nos reunimos na igreja, nós víamos a manifestação da glória de Deus, aleluia. Quando nós saímos da nossa casa, nós já saímos com o nosso coração dizendo: Senhor, hoje eu vou para a tua casa cultuar. Eu não dependo do pregador, eu não dependo do cantor para estar mandando eu levantar a mão e dar glória, não. Eu já saía de casa, nós já saíamos de casa com o nosso coração quebrantado para dar glória ao nome de Jesus. E nós estamos perdendo o primeiro amor. Aleluia. Estamos perdendo este entusiasmo. Estamos perdendo esta empolgação. Aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus lá atrás, no primeiro amor, nós não podíamos ver um descrente, irmão Josinaldo, na esquina, que a vontade era de pregar. Nós tínhamos uma sede tão grande de pregar a palavra, irmão Adenil, que lá no primeiro amor, quando nós andávamos na rua, nós não podíamos ver ninguém, aleluia, desviado, que nós queríamos trazer ele de volta para a palavra, nós queríamos trazer ele de volta para a casa do Pai, aleluia. E nós, igreja, estamos abandonando o primeiro amor. A coisa está séria, queridos. A coisa está pesada. Aleluia. Se hoje não houver uma convocação na igreja, ninguém vem para o mutirão. E antigamente a gente não dependia de nada, só dizia assim: pastor, meu dirigente, o que precisa? É o que? O ventilador que está sujo, eu vou limpar. É a cadeira que está faltando passar um pano, eu vou limpar. Hoje em dia a gente tem que estar chamando, a gente tem que estar todo tempo convocando, adulando, aleluia. Mas eu quero dizer à igreja: Jesus, queridos, vai voltar, e se nós não estivermos ligados na videira, se não estivermos, aleluia, ligados neste primeiro amor, aleluia, nós não ouviremos o suor da última trombeta, aleluia. Precisamos voltar, precisamos retornar, precisamos voltar às práticas do primeiro amor, aleluia. Perceba que o texto diz que eles estavam abandonando, deixando, e nós precisamos fazer uma reflexão em nossa vida, aleluia. Será que não estamos deixando? Na verdade, hoje a coisa está tão séria que nós priorizamos tanto o secular lá fora e deixamos a prioridade, que é o reino, aleluia. Nós estamos priorizando tanto o nosso serviço. Eu já trabalhei em empresa, queridos, eu sei como é. Nós acordamos cedo pela manhã, chegamos para bater o ponto, aleluia. Eu era assim, eu sei como é isso. Chegava cedo, acordava às 5 horas da manhã para pegar o coletivo, para dar tempo de 7 horas chegar na empresa, colocar o dedo naquela máquina. E nós tínhamos um compromisso com o serviço, e quando é para o reino, nós estamos deixando, nós estamos perdendo, nós estamos, aleluia, abandonando o primeiro amor. A coisa está séria. Nós priorizamos tudo hoje, e estamos deixando o reino de lado, e a grande desculpa é: Deus me entende, Deus me entende. Será que Deus mesmo está nos entendendo? Será que Deus no seu trono não está irado com as nossas vidas?
Será que Deus não está a ponto de nos vomitar? E nós precisamos tomar esta palavra como uma reflexão para as nossas vidas e retornar às práticas do primeiro amor. Aleluia! Não abandonemos a nossa fé. A igreja em Éfeso estava abandonando a fé. Aleluia! Estavam abandonando as práticas do primeiro amor. Mas eu quero acreditar que nesses últimos dias Deus está levantando homens de Deus. Deus está levantando mulheres compromissadas. Deus está levantando uma geração de jovens que ainda preservam e zelam pelo primeiro amor. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Nós precisamos refletir. Aleluia. A palavra é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Porque nós que somos a igreja, aleluia, e às vezes nós gostamos tanto, somos tão bons em apontar o dedo, em transmitir a culpa, em colocar a culpa em terceiros. Porque a culpa é do irmão A, do irmão B. Não, será que não somos nós mesmos que precisamos mudar? Porque a igreja somos nós, aleluia. E a igreja em Éfeso havia abandonado, deixado o primeiro amor, aleluia. E a palavra de Jesus para eles era: vocês precisam retornar. Versículo 5: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, aleluia. As práticas das primeiras obras. Olha o que o texto diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as práticas das primeiras obras. E eu chamo a nossa atenção esta noite para refletir sobre as práticas das primeiras obras. Irmão Moisés, quais são as práticas das primeiras obras? Aleluia. Primeiro, a oração. Lembra que nós conversávamos com Deus diariamente, quando aceitamos a Ele lá no primeiro amor. Aleluia. Lembra que nós não dependíamos de muita coisa. Nós nos ajoelhávamos no chão, colocávamos a nossa cara no pó e começávamos a chorar na madrugada. Aleluia. Não tinha horário. Quando nós sentíamos uma necessidade, uma sede em nossa alma, nós trancávamos o nosso quarto, nos ajoelhávamos e estávamos vivendo uma vida de oração. A primeira prática que precisamos retornar é a oração. Aleluia. Estamos abandonando, estamos deixando a prática da oração. A igreja em Éfeso estava abandonando e deixando a prática da oração. E isto, queridos, nós aplicamos em nossas vidas, porque olhando para o nosso cenário e para o momento que vivemos, não aplico isto apenas à igreja local, mas num contexto geral da igreja brasileira e da igreja mundial, em todo o mundo, aleluia, aonde estamos deixando as práticas do princípio, e a primeira é a oração, aleluia. A segunda prática que estamos deixando, precisamos retornar, é a leitura da palavra, aleluia, a meditação da palavra, aleluia. Nós não precisávamos de muita coisa, aleluia. Tinha gente que não sabia nem ler, era analfabeto, mas quando aceitou a Jesus, o Senhor deu uma graça tão poderosa que aprendeu a ler com a Bíblia, aleluia. Nem lá no secular aprendeu a ler, mas aceitou a Jesus, começou a ler, Jesus abriu o entendimento, aleluia. E nós estamos deixando esta prática da leitura da palavra. Contam até uma história de uma irmã, que ela perdeu o óculos dela, perdeu o óculos,
E de repente, ela estava no culto, perdeu o óculos, chamaram a irmã para ler, não conseguiu, não, perdi meu óculos, e a Bíblia em casa. Passou o mês, a Bíblia em casa, a irmã sem o óculos, e aí de repente passaram-se 2 meses, aquela irmã não conseguindo encontrar o óculos está perdido. De repente ela vai na estante, no armário, pega a Bíblia procurando, e o óculos estava dentro da Bíblia. 2 meses sem pegar a Bíblia. Quando ela vai, 2 meses depois, ela encontra o óculos dela dentro da Bíblia. Nós estamos perdendo, queridos. Nós estamos perdendo. Observe que as coisas lá fora, o inimigo lá fora, o regueiro, o cachaceiro lá fora, todo dia ele está trabalhando para beber a cachaça dele. O feiticeiro lá fora, todo dia ele está fazendo o trabalho dele, lá na esquina, lá na encruzilhada, para matar, para fazer o mal para alguém. E nós que somos representantes do reino, estamos perdendo esta prática da leitura da palavra. Enquanto eles estão se levantando lá fora, nós não vamos perder para o inimigo. Retornemos à prática do primeiro amor, a leitura da palavra. Aleluia, aleluia. Lá na área que nós estávamos, ali em São Luís, o pastor da área, ele fez uma pesquisa com os jovens, e ele perguntou para os jovens, essa semana nós estávamos em um retiro espiritual, reuniu os jovens ali, e ele perguntou um por um, seja sincero, não minta, essa semana, tu pegou a tua Bíblia que hora? Quantas horas tu leu a tua Bíblia? Irmão, pasme, um deles, no meio de centenas de jovens, mais de 200 jovens reunidos, sentados no retiro, um jovem pegou a Bíblia uma vez na semana. Aí o pastor perguntou, e o celular, quantas horas por dia? O menor lá que pegava menos horas por dia, ele pegou 4 horas, direto, sem parar. Aleluia. Nós estamos perdendo, irmãos. Nós estamos perdendo o relacionamento. Nós estamos perdendo as práticas do primeiro amor. Aleluia. E precisamos retornar mais uma vez. A primeira prática que precisamos retornar é a oração. A segunda prática que precisamos retornar é a leitura da palavra. Aleluia. A meditação da palavra. Na verdade, a grande verdade é que nós temos tempo para tudo hoje, mas não temos tempo mais para Deus. Temos tempo para sentar na porta da frente da casa, falar, conversar, dialogar, como diz nosso irmão Adenildo. Isso é bom nos confraternizar, porém não podemos perder o princípio bíblico da leitura da palavra. Aleluia. Nós temos tempo para pegar o nosso celular, passarmos 2, 3 horas nas redes sociais, mas não reservamos meia hora para mergulharmos nas sagradas escrituras. Aleluia. Nós temos tempo para pegar o nosso telefone, ligarmos 2, 3 horas falando com alguém lá do outro lado da cidade, do outro lado do mundo, mas não pegamos mais a palavra para mergulharmos, estudarmos nesta palavra. Estamos perdendo a prática do primeiro amor. Precisamos retornar. A terceira prática que precisamos retornar é a comunhão com os irmãos, ou seja, o congregar, a comunhão. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, assentar para ouvir a palavra. Aleluia. Há muitas pessoas que hoje não querem mais sentar para ouvir a palavra,
quando passamos no período ali da pandemia, após pandemia, houve cristãos que até então nunca mais pisaram no templo, estão somente, aleluia, no culto online. Culto online, queridos, isto aqui não alimenta a nossa fé. Nós podemos até ouvir a palavra, mas nós precisamos sentir este calor, precisamos sentir esta presença. É aqui na casa do Senhor que nós recebemos o renovo do céu. Louvado seja Deus. Não é através da tela do celular, não. Precisamos retornar, precisamos congregar, precisamos estar em unidade, em união, aleluia. Precisamos zelar por isto, queridos, porque a igreja em Éfeso perdeu, a igreja em Éfeso estava abandonando as práticas do primeiro amor. Não abandone. Não deixe que as propostas do mundo, não deixe que as influências satânicas venham fazer que você abandone a fé. Não, persevere na doutrina, persevere na oração, persevere na comunhão, persevere em Cristo, retorne mais uma vez. O texto diz: lembra de onde tu caíste e volte. Retorne às práticas do primeiro amor, aleluia. E o versículo de número 7, para encerrar o texto, diz: quem tem ouvidos ouça. Observe que o texto está dizendo: quem tem ouvidos ouça. E eu preciso dizer algo de Deus. Tem gente que vem para o culto todo dia, quando ele sai do culto ele já está cruzinho de novo. Tem gente que termina de sair do culto, quando ele chega em casa já é irado, está desmanchando o culto. Olha o que o texto está dizendo: quem tem ouvidos ouça. Tem gente que está aqui, mas não ouve, não se atenta, não toma como exemplo. Como diz o pastor Aziel, não toma vergonha na cara. Lembra que Jesus disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Ou seja, cria vergonha na cara. Tu está recebendo perdão, mas não peques mais. Ouça a minha voz. O texto diz: quem tem ouvidos, ouça. Tem gente que está aqui, mas quando chegar em casa, já esqueceu tudo, está desviado. Às vezes deixou eu comer lá na panela, tem um gato lá e já chega xingando, já chega em casa xingando já o gato. Às vezes já chega em casa já brigando com o marido, desmanchando o culto. Teve aqui ou está aqui no culto, mas não ouviu a palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Nem todo mundo, queridos, vai tomar, por exemplo, esta palavra. Tem gente que vai sair do culto aqui, mas já é murmurando, já é reclamando, já desmanchando o culto. Cuidado, não desmanche o culto. Ouça a palavra, aleluia, aleluia. E eu gosto de falar, irmão, o que está no texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, nem todos, irmão Adenilton, vencerão. Porque, irmão, todo dia nós estamos pregando a palavra, todo dia tu ouve, o pastor está aqui, prega a palavra, soa, está aqui se entregando 100% para entregar uma palavra direcionada do céu. Às vezes Deus usa aqui um obreiro, uma irmã, para liberar uma palavra. Deus está nos exortando, Deus está trazendo uma palavra de exortação, para que nós possamos nos consertar, retornar à prática do primeiro amor. Mas tem gente que vai continuar na mesma coisa, no mesmo pecado, não se levanta, não cria vergonha na cara. E eu vou dizer, irmão, vai para o inferno se não se arrepender. Está no texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olhe para cá, nem todos vencerão, mas eu quero dizer à igreja que em meio, aleluia, a muitos, que eu e você possamos ser um dos escolhidos, um dos tais, como diz o hino, louvado seja Deus. Se talvez alguém ao teu lado não quer ter compromisso, não liga para ele não, meu irmão, comece a ter mais compromisso, aleluia, comece a retornar às práticas do primeiro amor, porque o que vencer ouvirá o soar da última trombeta, vai ter vida em Cristo na eternidade, aleluia. Mas para você que não quer ter compromisso, para você que, como diz o pastor Zé, não quer ter vergonha na cara, não quer se arrepender, pensa que é o bambambam, pensa que é o tal, o lago de fogo te aguarda. É pesado, o negócio é sério, e nós precisamos retornar, queridos. Nós precisamos retornar, aleluia, precisamos seguir os princípios do primeiro amor, nos arrepender. Nós precisamos hoje clamar por misericórdia a Deus, porque se nós clamarmos por misericórdia, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, aleluia. Enquanto nós temos vida, há esperança. Se nós clamarmos por arrependimento, o Senhor vai, aleluia, nos perdoar, e nós obteremos salvação em Deus. Louvado seja o Senhor. A igreja em Éfeso estava abandonando, deixando o primeiro amor, e o Senhor advertiu a igreja através de João, através de uma visão, através de uma mensagem que confrontava a igreja, aleluia. Eu sei que às vezes nós queremos ouvir uma palavra que nos alegra, uma palavra de vitória, de porta aberta, de milagre. Isso é bom, satisfaz o desejo da nossa alma, mas o Senhor, Ele quer que nós alcancemos o céu, e para alcançar o céu, queridos, requer um esforço, aleluia. O céu é ganho por esforços. Houve uma mensagem de um pastor que muito mexeu comigo, que falava sobre a questão do esforço, e o tema era: o esforço é teu, o esforço é teu, aleluia. Jesus já fez a obra, Jesus já se entregou na cruz, agora o esforço é meu, o esforço é teu. Se nós quisermos de fato alcançar o céu, se nós não estamos aqui só por aparência, se nós não estamos aqui só para dizer que somos cristãos ou somos simpatizantes da fé, porque tem gente que está na igreja que é apenas um simpatizante da fé, não é cristão de verdade. E se de fato queremos alcançar o céu, requer um esforço da nossa parte. A porta ainda é estreita, o caminho é apertado, aleluia. É deixando o pecado mesmo, é deixando o adultério, é deixando a falsidade, é deixando a mentira, é deixando o roubo, aleluia, é deixando tudo que não presta para lá e seguindo Cristo. Hebreus 12:2, olhando pois para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fique de pé comigo em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar a Deus e clamar por misericórdia, meus irmãos, porque eu creio que nós estamos retornando ao primeiro amor, aleluia. E eu creio que ainda há remanescentes, ainda há mulheres que estão orando, ainda há obreiros que não se renderam, ainda há jovens que estão com o coração puro diante do Senhor, aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai,
em tua presença nos encontramos mais uma vez, para te agradecer, meu Deus, por mais um dia. Pai querido, meditamos na tua palavra, e sobre esta palavra pregada, Senhor, nós clamamos a ti mais uma vez. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, nos levanta, Pai, nos faça retornar ao primeiro amor, Pai querido, assim, Senhor, como esta igreja, meu Pai, que amava a tua palavra, que, Deus querido, trabalhava, que não se rendia diante dos falsos profetas e dos falsos mestres, porém, Senhor, havia perdido o primeiro amor. Mas nós cremos, Senhor, que aquela igreja retornou, e assim, meu Pai, nós queremos retornar mais uma vez, nós queremos retornar. Nos ajuda, Pai, a retornar, Senhor, na oração, a mergulhar na tua palavra, a estarmos congregando na comunhão contigo, em nome de Jesus Cristo. Pai, tem misericórdia da congregação Manaim, das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda para a glória e louvor do teu nome, Senhor. As tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos pelo nosso pecado, pela nossa negligência, pelo nosso erro. Na verdade, já éramos, para nós estávamos mortos, mas através da tua graça e da tua misericórdia, nós estamos aqui para clamar e nos levantar mais uma vez. Eu creio, Pai querido, que o ano de 2026 será um ano, Senhor, de retorno, um ano, Pai, aonde nós retornaremos, trabalharemos com mais empolgação, trabalharemos com mais interesse, retornaremos às práticas do primeiro amor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos e incendeia o nosso coração para pregarmos a tua palavra e sermos canal, instrumento de Deus para esta geração, neste tempo, em nome de Jesus. Permaneça conosco, oramos a ti, Senhor, com fé, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus.